Senhor, nos colocando, Pai, nesse momento diante da Tua presença, Pai, como igreja, Senhor, para clamarmos a Ti, para Te adorar, para Te louvar, Te agradecer, Senhor, por quem Tu és, Te agradecer, Senhor, pela Tua... De novo, eu creio em Ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, e as provas de novo, eu creio em Ti. Adora esse Deus, aleluia, oh, aleluia. O fogo não me queima,
Oremos agora. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui, meu Deus, nessa noite, porque sabemos, meu Pai, que o Senhor é fiel, que o Senhor é justo. O Senhor está nessa noite, Pai, ouvindo o nosso clamor, a nossa oração. E eu te apresento, meu Pai, essas fotografias que aqui estão. Senhor, eu não conheço nenhum deles, mas o Senhor conhece, porque a tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor nos conhece mesmo antes do ventre da nossa mãe. E eu te peço, Pai querido, Pai amado, entra com a tua providência na vida de cada um, meu Pai. Aquele que se encontra enfermo, que seja curado, que seja liberto, Senhor, das enfermidades. Em nome de Jesus, joga por terra, Senhor, todo mal. Pai, esses nomes que estão escritos, meu Deus, visita cada um deles, Pai. Vai dando libertação, liberta das drogas, liberta, meu Deus, dos vícios, da bebida, do cigarro, da droga, Senhor, em nome de Jesus, joga por terra. Liberta, Senhor, da prostituição, liberta da mentira, liberta, Senhor, de tudo aquilo, meu Pai, que não provém de Ti. E salva, meu Pai, essas almas, porque elas pertencem a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, joga por terra, Senhor, aquele que se encontra, Senhor, desempregado, que o Senhor lhe abre porta, meu Pai, porque o Senhor é o Deus que abre porta onde não há. Então visita, meu Pai, agora, Senhor. Oh, meu Pai, os empresários, vai abrindo porta, Senhor, para o desempregado, em nome de Jesus. Pai, eu te peço nesse momento também, pelo nosso pastor que está a caminho, que o Senhor vai abrindo para um caminho para que ele possa chegar em casa, em paz e em segurança. Oh, Senhor, livra, meu Pai, de todo mal, Pai, de toda armadilha, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Concordância com a tua serva, com as tuas filhas, com teus filhos nesse momento. Elas ligando na mão. Vai tocando, vai tocando, vai tocando. Pai, eu estou pedindo, não estou exigindo. Do Senhor eu estou pedindo. Por favor, Senhor, ouve o nosso clamor. Clama a mim, diz a tua palavra. Clama e a mim, que eu vou te anunciar coisas grandes, coisas firmes, que nós ainda não sabemos. Pai, a tua palavra diz: orai sem cessar, orar sem cessar. Então, Senhor, todo dia, toda hora, toda quinta-feira, estaremos aqui orando, clamando, sem cansar, sempre orando, pedindo por cada um, mesmo que não venha na igreja, mas o teu anjo vai agora. Senhor, vai visitando agora. Eles não vêm, mas o teu anjo vai até lá agora. Anjos de Deus, visita cada um agora. Cada um aqui está representado. Cada um que está aqui representada. A família, o marido que não vem, a esposa que não vem, o filho que não vem, a filha que não vem, a família que não quer vir, aquele que saiu por motivo torpe. Em nome de Jesus agora. Satanás, a você eu mando. Sai dessa casa, sai dessa família, sai agora, sai desse marido, sai desse casamento, sai desse espírito de depressão, angústia, de briga e contenda na família entre o marido e os filhos, espírito de confusão que do nada aparece. Sai agora, Satanás, em nome de Jesus. Espírito do mal, da macumba, essa pessoa que fez essa macumba, que fez esse feitiço na cachoeira, lá no monte lá, para confundir. Sai, Satanás, em nome de Jesus. Espírito de confusão, espírito contrário, em nome de Jesus. É desfeito todo mal agora. Em nome de Jesus, Pai, glória a Deus. Esse que abriu a boca e falou: eu não vou pisar ali. Esse que vai vir até aqui. Glória a Deus. Esse que falou: não vou pisar ali.
nesse momento as famílias aqui do barro. Toma cada família aqui agora, da frente, da esquerda, da direita, de todos os lados. Visita este que possa entrar aqui para conhecer o teu poder, a tua glória nesse lugar. Pai, como teu servo, pastor Carlos, pastor Vanessa, essa família bendita, essa família que o Senhor estancou nesse lugar, e algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Muitos que falavam não vai dar em nada vão ter que bater palma. Aleluia! Toma a liderança, toma seus projetos, toma tudo que a tua igreja tem em mente. E Pai, vai trazendo aqueles que vão manter a tua obra. Microempresário, empresário, levanta aqueles que não são funcionários, que se tornam empresários nessa igreja, que tenham recursos para sustentar essa obra. Pai, entregamos tudo e todos na tua mão, em nome de Jesus. Você que diga amém? Levante suas duas mãos para o céu bem alto e aplauda o Senhor dos Exércitos, guerreando pelas nossas causas. Levanta sua mão para a sua casa. Agora, levanta a mão para a sua casa, para a sua casa. Oh Deus! Pastor João, uma oração pelas casas, por favor. Oração pelas casas. Nessa noite, Senhor, eu te apresento todos os lares aqui representados. Pai, eu te peço, vai de encontro à minha casa nessa noite. Visita, Senhor Deus, aqueles que eu deixei naquele lugar. Que o Senhor possa estar entrando, meu Pai, em cada lar, Senhor, nessa noite. Vai trabalhando, Senhor Deus, nos corações endurecidos, naqueles corações, Senhor Deus, que não querem, Senhor, te buscar. Mas que nessa noite, meu Pai, a tua presença, a presença gloriosa do teu Espírito Santo possa entrar e possa fazer a obra, possa transformar, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, trabalhe. Leva, Senhor Deus, o conforto que vem de ti. Consola os corações que são tristes. Pai, entra com a cura em lares onde há doença. Entra com libertação em lares que necessita, Pai. Entra com salvação, meu Pai. Nessa noite, meu Pai, toma nas tuas mãos. Eu deixo nos teus cuidados em nome de Jesus. Amém. Diga comigo assim: mais forte, com convicção, e a minha casa servirá ao Senhor. Mais uma vez agora: eu e minha casa servirá ao Senhor. Diga, eu vou ver sentado do meu lado. Agora aponta para a cadeira aí. Vai, profetiza. Começa a falar, vai. Começa a profetizar sobre a cadeira. Profetiza. Essa pessoa vai sentar aí. Essa pessoa vai sentar em nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vai ficar pequeno nesse lugar. Vai vir o seu filho, vai vir a sua filha, vai vir o seu pai, vai vir a sua mãe. Até os vizinhos vão querer vir. Vai sentar no seu, vai ser cada banco, vai ser a sua casa. Agora para abalar o inferno, levanta a mão lá para a sua casa e diga: eu e minha casa servirá na igreja do Senhor. Aplauda o Senhor Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Pode sentar. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus na igreja. Amém. Boa noite. Pode comentar. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Daniel. Tá ótimo. Livro de Daniel, nós estaremos lendo primeiro capítulo 9, tá bom? Glória a Deus, aleluia. Daniel, capítulo 9. E depois, Daniel 6, tá bom? Obrigada, pastor Josué. Daniel,
capítulo 9, tá no meio da Bíblia praticamente, antes de terminar o primeiro Testamento. Ou o Antigo Testamento, né? A gente gosta de falar Primeiro Testamento e Segundo Testamento, porque a Bíblia ela é uma só, né? Ela é uma completude. Ela está ligada. Vamos estar lendo. Diz assim, ó. A oração de Daniel. As 70 semanas, o Messias. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Versículo 2. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Versículo 4. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Versículo 5. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não temos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto. Como se vê neste dia aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa da sua prevaricação com que prevaricaram contra ti. Versículo 8. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e perdão, pois nos rebelamos contra ele. E não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão dos seus servos, os profetas. Sim, todo o Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua luz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. Até aqui. Aqui nesse texto a gente vê Daniel orando. O texto fala, a oração de Daniel. E ele não termina aqui, continua um pouco mais essa oração. Versículo 17 ele diz assim, ó: agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado fazem resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Versículo 18: inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação. Daniel, quando você começa a ver o texto de Daniel, o livro de Daniel, no capítulo 1, você vai ver que essa história, ela começa bem antes de falar sobre Daniel. A gente sabe muito bem que o povo de Israel era governado por rei, né? Você vê lá, o rei Davi, aí depois você vê o rei Salomão, e diz a Bíblia que quando o rei Davi, ele foi coroado rei, ele não começou governando todo Israel, ele governou primeiro uma parte de Israel e até um período, até que Saul caiu, de fato, ele vai governar por sobre toda Israel. Depois vem o seu filho Salomão, infelizmente, como a Bíblia nos ensina, ele acaba transgredindo também as leis de Deus, porque ele começa a adorar deuses, né, das suas mulheres. E o que acontece com Israel? É dividido de novo. Por causa do erro de um rei, de um governante, o povo começa a sofrer novamente. Há guerras, né, divisão. O que é esse tipo de guerra que eu estou falando aqui? Essas guerras é contenda entre o povo, tá? E a
que acontece? Satanás tem o poder de entrar e tomar aquilo que era de Deus. Satanás toma o que é de Deus, toma. Quando o homem está no governo daquilo, Satanás, ele tem o poder, se a liberalidade na nossa vida para tomar aquilo que é nosso, tá? Então agora vem o rei Nabucodonosor. O que o rei Nabucodonosor faz? Pega tudo que pertencia a Deus, tudo que estava no templo, saqueia e leva. E o que ele pega também? Ele pega parte daquele povo que vivia lá em Jerusalém e leva para ser escravo no seu palácio. E é nessa leva que Daniel é levado para a Babilônia. E lá é interessante a vida de Daniel, porque Daniel foi para lá muito jovem. Se você bem ver e estudar o texto, ele foi para lá aproximadamente com os seus 17 anos, como José também. Ele também foi levado cativo bem jovem. Deus, ele não está preocupado com a idade que você tem. Ele não trabalha com idade. Ele trabalha com o teu coração sincero diante dele. Sabe o que acontece às vezes? As pessoas querem agradar aos homens e acabam desagradando a Deus. Porque às vezes a gente faz as coisas porque os outros estão olhando e vendo. Aí a gente faz coisas boas ou coisas ruins. E isso tudo vai trazer o quê? Consequências boas e ruins. Quando Daniel é levado, ele é levado como príncipe. E diz o texto, diz a Bíblia, que ele tinha um espírito excelente. O que é isso, espírito excelente? Ele tinha um espírito de excelência. Ou seja, quando você olha para algumas pessoas, você fala assim, nossa, essa pessoa tem uma presença diferente. Não tem, acontece isso às vezes. É bonita, só não precisa nem abrir a boca, todo mundo já olha assim, ó. É um espírito excelente, ela tem algo especial, algo diferenciado na vida dela. E a Bíblia diz que Daniel, ele tinha um espírito excelente. Então, ele aonde chegava, aparecia. Aonde ele tocava, as coisas davam certo. E o que ele fazia bem feito, que todo mundo sabia que ele estava fazendo. Então, quando ele vai para lá, ele é levado para um lugar para ser preparado, para aprender a cultura, para aprender como tinha que se comportar naquele povo, porque ele tinha sido levado, apesar de ser escravo, ele estava lá como convidado. O rei tinha que se comportar bem, tinha que se vestir bem. Aqui não está o problema. O problema não está aqui. O problema está se ele tivesse ido para lá, apesar de ter que se acostumar com a cultura, ele tivesse se deixado desviar de Deus, aí estaria o problema. Mas a Bíblia diz que não. Ele deseja não se corromper com as coisas daquele povo. Diz a Bíblia, um homem jovem decide que se Deus pedir nada, Deus não pediu nada para ele. Olha, você vai para lá. Não, Deus não pediu nada. Ele decidiu no seu coração não se contaminar com tudo que tinha naquele reinado. E ele diz para o cara, que era um dos mordomos daquele palácio, diz assim, olha, traz uma comida diferente para mim, porque eu não posso comer essa comida que você está trazendo. O cara faz. Até tudo bem. Problema nenhum, convidado. Está se preparando. Só que como a Bíblia diz, ele é excelente. Então o rei, quando olha para ele, não vê qualquer pessoa. O rei, quando olha para ele, pensa, esse garoto tem uma coisa diferente nele. E começa a observar o comportamento de Daniel e coloca ele na frente de uma província. São 120 pessoas colocadas de frente a uma província. O que é isso? Cuidando de um povo, de um lugar. Daniel é colocado ali. Você já deve ter ouvido falar que Daniel era um homem de oração. Muito se prega sobre isso. Ele era obrigado a orar? Pensa comigo. Está comendo do bem e do melhor, vivendo num lugar bom, próspero. Para que orar? É assim que a gente pensa às vezes. Né? Está faltando nada, não preciso de nada. Para que eu vou orar? Gente, isso é real, acontece. Porque a gente só lembra de orar quando está passando por um momento difícil. A gente só lembra de orar quando as coisas estão dando errado. Aí dói, né? Aí a gente entra no desespero, ora de manhã, de tarde, de noite, vai no banheiro, ora, tá na cozinha, ora. Não é assim. Acordou, ora. Tá dormindo de boa, desperta. Senhor, meu Deus, meu Pai, toma isso na tua mão, você tá vendo como é que eu estou vivendo. Não é assim? Só que não, ele estava vivendo bem, apesar de ter sido levado
cativo, ele estava vivendo muito bem, talvez até melhor do que onde estava. Porque esse reinado era muito rico, né? A Babilônia era muito poderosa nesse período. Ele é levado. E o que me chama a atenção é que ele está na Babilônia, no meio de um povo que é pecador, mas ele não se corrompe. Ele está lá no meio de um povo que não agrada a Deus, mas ele não se corrompe. E quantas vezes a gente está no meio de pessoas e a gente se deixa levar pelas conversas fiadas, a gente se deixa levar pelas palavras contrárias, pelas palavras de maldição, a gente dá ouvido a pessoas que não merecem nem um pingo de atenção daquilo que nós temos de nós, mas ele não. Vamos lá no capítulo 6, 22. Depois a gente volta lá para o capítulo 1 para explicar. Capítulo 6, 22 diz assim. Vamos voltar um pouquinho antes. Vamos voltar no 18. Diz assim, ó. Versículo 18. Daniel 6, 18. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. Quem era esse rei? Rei Dário. O rei Dário era crente? Não. Ele foi fazer o que? Jejum. Por quê? Ele queria uma resposta de que Daniel estava vivo. Por quê? A gente vai falar já já. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, ó glória. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Aleluia! Daniel, depois que ele é escolhido para estar à frente das províncias, o rei olha para Daniel e entende que a excelência de Deus que havia em Daniel, a presença que havia em Daniel, o cuidado, a responsabilidade que Daniel tinha e cuidava das coisas, merecia algo maior. E o que é que merecia? Ele queria colocar ele acima daquele cargo que ele agora estava exercendo. Então ele olha para Daniel e deseja honrar Daniel. Só que, irmãos, vejam só uma coisa: toda vez que Deus quiser nos honrar, que Deus quiser nos abençoar, nós temos um inimigo que a gente chama nos desenhos animados, e ouve nos desenhos animados, arqui-inimigo. É aquela pessoa que não é só inimiga, não. Ela é mais que inimiga, ela quer te destruir. E nós temos uma pessoa, ou melhor, um ser que tem esse desejo. As pessoas dizem: mas eu não faço nada para ninguém, poxa, eu sou boa. E por que eu passo por isso? Meu irmão, Satanás perdeu todo o direito que ele tinha nos céus e na terra. Ele era alguém especial lá, porque lá ele adorava, ele era um cara como se fosse uma pessoa muito importante lá, e ele perdeu isso. E quando Deus resolve fazer, criar a mim e você, e ele diz: façamos no homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus quer quis dar para nós tudo aquilo que ele não deu para Satanás, porque Satanás, ele não foi feito à imagem e semelhança de Deus, não. Ele era um anjo de luz, um anjo excelente, um anjo belo, mas ele tinha uma responsabilidade diferente da nossa. Só que quando Deus cria a mim e você, ele quer ter um relacionamento com o homem, porque ele faz um homem de igualdade. É claro que a gente não tem poder de Deus, é claro, mas ele faz a sua imagem e a semelhança. E diz a Bíblia que ele visitava Adão no jardim todos os dias para conversar. Deus não sabia o que acontecia no jardim? Sabia. Mas ele queria falar, ver as emoções que Adão tinha. E é isso que Deus quer comigo, com você. Eu tenho desejo de
ouvir você, de saber o que você está sentindo, de ouvir da sua boca: ah, Deus, eu não estou bem hoje não. Ou então ouvir: Deus, muito obrigado por tudo. Deus, ele tem esse desejo de se relacionar com você. Glória a Deus. Obrigada, Deus. E aí o que acontece? Satanás, sabendo e vendo, o que ele faz? Ele quer destruir você e a mim. E como ele consegue isso? Tirando a nossa paz. E como ele consegue isso? Fazendo com que a nossa vida ande para trás. E como ele consegue isso? Fazendo com que o nosso coração se entristeça. Por quê? Tudo que a gente ouve aqui entristece aqui. E quantas vezes a gente ouve coisa que não quer ouvir? Quantas vezes dizem coisas para nós que nós não merecemos ouvir? É Deus? Não, é o diabo usando pessoas. E como é que a gente vence isso? Com jejum e oração. Por quê? Quando você jejua e ora, você mata a sua carne física, ok? Fala menos, não é assim? Porque você tem que orar. Reclama menos, você sabe que aquele dia do jejum tu não pode reclamar. Então reclama todos os outros dias da semana, mas um dia, no momento do jejum, não briga com as crianças, ó. Pelo amor de Deus, me estressa não, porque eu estou em jejum, assim, porque eu estou em jejum. Dá pro marido: olha, por favor, depois a gente conversa aí, porque eu estou em jejum, não vai dar certo conversar isso agora. Então, nesse momento, você mata a sua carne, suas emoções carnais, e se conecta com o Espírito. Meu irmão, você tem um Espírito que foi dado por Deus, entenda isso. Um Espírito que foi dado por Deus. Você acha que Deus quer que você sofra? Você acha que Deus quer que você padeça? Não! Ele te criou. Ele teve o desejo de planejar o teu nascimento. Então você tem alguém lutando contra você 24 horas. E você está ouvindo a isso por quê? Porque você deixa Satanás tentar controlar a tua vida e a tua história. Eu falei que outro dia, né? Quem tem o poder de impedir o agir de Deus é você. Por quê? Se você deixar as emoções carnais tomarem conta de você, elas vão te governar. Só que você foi criado por Deus para governar. Diz o texto, se você for ler Gênesis, Adão foi criado para governar e dominar, além de multiplicar, que você também sabe, né? Ter filhos. Mas essa parte corta, hein, gente? Corta, né, pastora Maria? Corta, pastora Maria. Eu já cortei, pastora Maria. Ela sabe o que eu estou falando. Então, o diabo vai tentar tirar isso de você e de mim, colocando medo, preocupação exagerada, ansiedade exagerada. Irmão, você ficou ansiosa até hoje, para resolver um monte de coisa. Deu certo? Resolveu? Adiantou ficar assim por quê? Irmão, não adianta. A gente perde tanto tempo, como ele falou aqui no texto. Quando ele começou a orar aqui em Daniel, no capítulo 9, isso aqui é uma oração que ele está fazendo para Deus. E ele começa a falar várias coisas aqui. E teve uma coisa que ele falou aqui, que eu achei interessante. Ele fala assim, ó: eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração, repouso, jejum, pano, saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: ah, Senhor Deus grande e tremendo, que guardas o conselho e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos profetas, os teus servos, que em teu nome falaram para os nossos reis, para os nossos príncipes, para os nossos pais. Interessante que ele começa a sua oração declarando os seus erros. Irmão, você tem que entrar na presença de Deus como você é, do seu jeito. Não adianta você só chegar para Deus e falar assim: ah, Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado nada, você não está feliz, tu está mal pra caramba, tu está reclamando de tudo. Aí tu fala: muito obrigado. Se você não está, o teu coração não está grato por isso, não começa a agradecer. Você não tem que agradecer. Se você não se sente grato por isso, chega para ele e fala: Senhor,
eu não estou legal, me perdoe, eu não estou feliz. Senhora, começa abrindo o jogo com ele. A gente entende que Davi, ele era segundo o coração de Deus, porque ele, quando chegava diante de Deus, ele chegava com verdade dentro dele. Ele não ficava, eu vou orar assim, porque não, ele era verdadeiro. Eu não sei orar, é bom que fala. Esses dias a gente ensinou aqui a oração de Mateus 6, a oração do Pai Nosso, foi a oração que Jesus ensinou. Às vezes a gente, não é verdade, a gente não tem nem o que falar, não é verdade? Não quer nem orar, não quer, porque a gente está passando por um momento tão difícil que a gente não quer nada. Eu quero ficar aqui sem fazer nada. Isso acontece, gente, com todo mundo. A Bíblia diz que o dia mau ele chega, e ele chega assim. A Bíblia diz também que no mundo teremos aflições. Jesus não enganou a ninguém. Agora ele diz assim, eu venci o mundo. Aí ele está mostrando para a gente, tem um caminho para você vencer todas essas aflições. Jesus foi o maior exemplo de oração e jejum, e de vida com Deus, de vida de consagração e renúncia. Apesar de ele ser filho de Deus, ele poderia não ter cumprido o seu papel. Tanto é que quando ele está lá no monte, no seu momento de dor, no final ele fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas toda a vida seja feita a tua vontade. Eu sei que muitas vezes nós não queremos viver coisas que estamos vivendo. Não queremos passar por coisas que estamos passando, mas vamos aprender a não murmurar, a não reclamar. Vamos falar com Deus sim em oração. É diferente quando você chega e abre tudo que você, como a gente fala, vomita, né? Rumina, tudo que está dentro, de joelho. Ao invés de falar assim, Deus, não sei o que, gente, isso é um erro grandíssimo. Sabe por quê? Porque Satanás está vendo tudo que a gente está falando. Ele está observando. E na hora que ele for diante de Deus para nos acusar, ele vai ter motivo para acusar a mim e você. E aí Deus, como ele não pode voltar atrás da sua própria palavra, aí Deus fica o quê? Impossibilitado de agir em seu favor. Ele quer, mas ele fica impossibilitado. Ele não pode voltar atrás naquilo que ele disse. Quando você vê o texto de Daniel, você vai ver que logo após Daniel ser escolhido já para assumir um novo cargo, os caras que eram amiguinhos dele lá, que se faziam de amigos, né? Eles começam a tramar contra a vida de Daniel. E eles começaram a buscar coisas e motivos para acusar Daniel. Só que Daniel era crente de verdade, ele era um homem de Deus. Sozinho naquele lugar, ele não abandonou a sua fé. E a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. E a sua janela, ela ficava virada para Jerusalém. Então, todas as vezes que ele orava, ele se ajoelhava e orava em suas petições. Ele falava sobre tudo. Inclusive, você viu aqui, ele orava pelo seu povo que estava naquela cidade. Aí ele chega até o rei e fala assim, rei, olha só, faz um edito real e coloca aí, se alguém for pego orando para outro Deus, para outro rei, que não seja o Senhor, esse homem ou essa mulher será jogado na cova dos leões, será morto. O rei, diz a Bíblia, que gostava muito de Daniel. Ele era amigo de Daniel. Só que ele não sabia, ele não acompanhava o dia a dia de Daniel. Ele não, talvez ele nem soubesse que Daniel orasse 3 vezes ao dia. Tinha tantos compromissos para observar algo desse tipo. Não sei se ele sabia, a Bíblia não diz isso. E ele assina. E diz a Bíblia que quando o rei, ele colocava o seu anel ali, ele selava aquele edito real, aquele decreto, aquela lei. E foi o que ele fez. Sabe o que ele estava fazendo ali? Jogando o seu próprio amigo na cova dos leões. E depois que ele assina isso, ele não pode voltar atrás. Você imagina, se um homem normal como eu e você, quando fala, cumpre o que falou, você imagina Deus, Criador dos céus e da terra. Tudo aquilo que ele falou para você vai se cumprir. Mas você precisa se posicionar. Glória a Deus. Você precisa entender quem você é. E quem é o teu Deus. Meu irmão, Satanás vai tentar te paralisar e te amedrontar, vai falar que você não é capaz, que você não consegue,
triste. Não pode fazer nada. Só que assim que acontece, que Daniel é acusado, ele podia ter ficado desesperado, não podia? Podia. Podia ter ficado triste, choroso, em depressão. Quantas vezes a gente vê as pessoas em depressão só porque perdeu o emprego? Ah, mas o emprego é muito importante, mas se você tem o joelho no chão, Deus vai abrir a porta. Se Deus não abrir a porta, Ele vai mandar a providência. Esse é o nosso Deus. Quantas vezes a gente vê pessoas em depressão por qualquer coisa? Só que quando a gente serve a Deus que é vivo, Ele muda qualquer história. Então, quando Daniel é descoberto, diz a Bíblia, lá no capítulo 6 ainda, diz assim, versículo 10: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então o que ele fez aqui? Quando soube que a escritura foi lavada, entrou em sua casa. E 3 vezes no dia se punha de joelhos orando a Deus. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Ou seja, primeiro o rei assinou o decreto. Daniel soube que o rei assinou o decreto, ao invés de falar assim, nunca mais eu vou orar, nunca mais vão me pegar orando aqui, que é assim que a gente faz. É só ver uma lei dizendo que a gente não pode fazer isso, a gente se esconde, não é verdade? Acontece. Eu lembro que na pandemia, quando fechavam as igrejas, foi ver uma lei, né? Algumas leis municipais, fechar a igreja. Para fechar a igreja. Primeira coisa que as pessoas fizeram, fecharam a igreja. Nós somos um povo de Deus, nós estamos aqui. Claro que a Bíblia diz que nós temos que respeitar as autoridades. Só que existem coisas, irmãos, que você precisa saber se você deve respeitar ou se você deve se manter firme na sua posição. Aqui ele não estava fazendo nada demais, a não ser falar com o Deus dele. Ele não estava agredindo ninguém, não estava ferindo a moral de ninguém. Ele simplesmente tinha o direito de abrir a boca dele e falar com Deus. E muitas das vezes Deus te dá direcionamentos e você se cala, você se fecha, você se acomoda e se amolda as circunstâncias que aparecem para você. E ele não. Ele podia ter ficado chorando. E agora o que eu vou fazer? Depois que foi pego, meu Deus, o que eu vou fazer? E continuou orando. Por que você está tão desesperado, desesperada? Ao invés de ficar desesperado, desesperada, chore aos pés do Senhor. Seja desesperado sim para ver resultado. Seja desesperado sim para não se conformar com o que você está vivendo. Mas faça da forma certa. Depois que ele passa por essa situação, é levado à cova dos leões. Diz a Bíblia que os leões não tocaram nele. Mas vamos conjecturar aqui. Será que os leões fugiram? Você acredita que fugiram? Os leões fugiram quando ele estava lá? Eu acho que sim. E ficam, não é assim? O tempo todo? Né, Vitor? Como é que o leão faz? Tipo isso, né? Então, diz a Bíblia que eles não tocaram. Mas quantas vezes Deus dá uma palavra para você? Deus diz que vai te honrar, vai fazer. Você sai firme, pelo teu coração vigor. Aí tu ouve um rugido de leão. A tua fé vai embora. Né? O marido chegou do culto, né? Toda feliz, não, Deus falou, me deu uma palavra, um direcionamento. Não, eu vou continuar crendo, agora eu vou crer agora. Não. Aí o cara chega e fala para você, não consegui isso, o negócio lá não. Aí tua fé já morre, né? Não pode morrer. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera. Você não está vendo
isso está muito surreal para mim. Poxa, essa história não deveria ser verdade. Mas olha para a tua vida. Quantas vezes o leão está rugindo para você e você está deixando o leão vencer? Meu irmão, ou você serve a Deus ou você não serve. Ou você crê em Deus ou você não acredita. Com Deus não tem meio termo. A Bíblia diz: ou você serve a Deus ou você serve a Baal, a Mamon, a qualquer outro Deus. Não tem meio termo, irmão. Eu costumo dizer que eu não tenho uma fé forte, não. Eu tenho uma fé do tamanho do grão de mostarda. É pequena. Mas ele disse que se tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, você vai dizer para um anjo transportar, ele vai sair? Aleluia. Tá bom essa fé. Não quero fé muito grande, não. Essa está suficiente. Então, por mais que a gente não esteja vendo, a gente precisa acreditar que Deus vai fazer. Porque se você perder a sua fé, quem é que vai lutar e guerrear pelo que você está querendo? Eu não posso. Porque você tem que ter um desejo grande de que aquilo aconteça. Você precisa desejar ao ponto de se sacrificar por aquilo que você acredita. Só que às vezes a gente quer que aconteça, mas quer que o pastor ore, jejue. O pastor vai até orar e jejuar. Mas a guerra não é do pastor, não é da irmã de oração, é sua. Aleluia. Aí Deus vai falar assim: eu não estou vendo ela se mover, não estou vendo ele se mover. Eu sei que está até pedindo, eu até posso, mas eu não estou vendo o interesse, o desejo, o sacrifício. Quando nós éramos novos, né? Alguns de nós aqui, e queríamos conquistar algo, falava lá em criança, né? Lá na fase infantil, a gente não fazia o que fosse preciso. Por que mudou tanto? As desilusões da vida. Só que o nosso Deus, ele não mudou. Se a gente for ver o que Deus já fez na nossa vida, o que já aconteceu, os livramentos que Ele nos deu, as bênçãos alcançadas, se a gente olhar para trás, quem nós éramos lá atrás e o que somos hoje, o que já aconteceu de bom, será que acabou? Ele não tem mais? A Bíblia diz: eis que faço nova todas as coisas. Aleluia. Ele renova o nosso ânimo. E aqui no capítulo 9, você leu comigo, quando Daniel começa a orar. Quando ele começa essa oração, diz assim, ó: no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que eram de 70 anos. O que ele está dizendo aqui? Quando o povo foi levado para a Babilônia, Deus fez uma promessa. Que para mim não é uma promessa, não. É uma maldição, né? Ele disse: vocês ficarão na Babilônia por 70 anos. Só que olha só, já tinha chegado os 70 anos. E eles precisavam sair de lá. Deus tinha dito que eles ficariam por 70 anos. Mas nada aconteceu. Chegou os 70 anos e eles continuaram lá. O que eu aprendo aqui? Existem coisas na sua vida que Deus já prometeu, mas não aconteceu. Tá lá, era para ter acontecido. Aí você fica falando assim: ué, Deus, não vai acontecer não? Analisa qual foi a promessa que ele fez. Um exemplo: eu vou te levar. Um exemplo que eu vou dar básico aqui, tá? Vou te levar para morar em Minas. Um exemplo, tá? Só que você não viu casa, não planejou nada, não fez uma expectativa de quanto você precisa para ir para lá. Como é que vai ser quando você for para lá? Quando é que você gostaria de ir? Se é no verão, no inverno? Está esperando acontecer. Foi o que aconteceu com o povo. Chegou em 70 anos e continuavam lá de novo, vivendo a vida, comendo as mesmas comidas, adorando a Deus do jeito que dava para adorar. Só que Daniel era um cara inconformado. Eu sou inconformado. Eu sou, gente. Vou falar uma coisa para vocês. Eu luto com esse conformismo de uma forma terrível. E ele olha para aquela situação e fala: não dá mais. Eu vou me colocar de joelhos em prol dessa causa. Eu preciso orar para que Deus mude essa realidade. Ele disse que seriam 70 anos. Se 70 anos já chegou, então eu preciso ver alguma coisa acontecer.
você fez para que o resultado acontecesse? Outro exemplo, a pessoa quer fazer faculdade, aí Deus faz uma promessa: olha, a minha irmã entrega, Deus te dá um sonho, você se vê estudando lá, né, se formando, uma sala de aula. Você nem pesquisa para saber onde tem a universidade, você não sabe nem qual é o curso que você vai fazer, você não vê como é que faz para entrar naquela faculdade. Eu estou dando alguns exemplos, mas tem outros. Aí você quer, né, arrumar sua casa, fazer uma reforma, nem pesquisa preço. Irmão, existem coisas, ajuda ali, existem coisas que Deus vai entrar e vai fazer sem precisar da sua ajuda, mas tem coisas que você vai precisar se levantar, sair da sua zona de conforto, do seu comodismo, para ver o milagre de Deus acontecendo na sua vida. E ele começa a orar. E você não sei se você já ouviu esse texto, diz a Bíblia, que o anjo chega com a resposta da oração de Daniel. Só que o anjo diz assim: olha, desde o primeiro instante que você se prostrou a orar, a sua oração foi ouvida, mas eu não consegui chegar com a resposta até você, porque existiu uma guerra no mundo espiritual, existiam guerreiros espirituais das trevas tentando impedir que eu trouxesse o que você buscou. Olha isso aqui. Daniel que orava 3 vezes, quantas vezes? 3 vezes ao dia. Teve oposição, e a gente que ora de vez em quando não vai ter. Analisa, irmão, se é Deus que não quer te abençoar ou se é você que não está fazendo o que tem que ser feito. Eu falei no início, nós temos um arqui-inimigo e ele tem um exército. Não é ele sozinho não, ele tem um exército que guerreia o tempo inteiro contra você. Aí você vai falar para mim de novo: ah, mas eu não aceito isso, não mereço isso, não pedi nem para nascer. É bem verdade, mas só que Deus, ele acredita que você vai fazer a sua parte. Deus, ele acredita e investe em você, e ele espera que você entenda qual é o teu papel nessa história. Tem um texto que eu não lembro onde está agora, não vou conseguir lembrar o texto, o capítulo certinho, que é Jabes. Não sei se você já ouviu falar da oração de Jabes. Jabes, ele tem uma história terrível de vida. A Bíblia nos mostra que quando ele nasceu, a mãe dele disse assim: ó, esse menino me nasceu em meio de dores. Só Deus e quem viveu na época sabe que dores são essas. Mas a gente pode imaginar, de repente, o pai abandonou, né? O pai da criança abandonou ela sozinha. De repente, ela só sentiu muitas dores, muitos enjoos. De repente, na hora do parto, o parto foi de dor terrível. Mas ela diz que a dor que a criança que veio gerada trouxe dor para ela. E esse menino cresce com esse estigma, com essa história. Pastora, vem para mim onde está o texto, por favor. Certinho? E agora ele cresce o quê? Depressão, né? 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Crônicas 4. Primeiro livro de Crônicas. 4, de 9, versículo 9 e 10. Vamos ver para a gente entender? Isso aqui, ó. O 9 diz assim, ó: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus me concedeu o que lhe tinha pedido. Analisando esse contexto, Jabes podia ser depressivo, um cara amargo, um cara triste, porque a própria mãe, em regra, estava amaldiçoando seu nascimento.
E ali diz que ele era mais ilustre do que os seus irmãos, ou seja, ele tinha algo de especial, mais do que os seus irmãos. Só que ele faz uma oração a Deus. Ele faz uma oração a Deus e Deus ouve e atende a Jabes. Se ele tivesse se conformado com a sua vida, com a sua situação, se ele tivesse falado assim, não é um prático mesmo, não sirvo para nada mesmo, a minha mãe me amaldiçoou. Se ele tivesse concordado com aquela situação, o que será que tinha acontecido? Ele tinha orado, tinha buscado em Deus a mudança, ele tinha lutado por aquilo que ele acredita? Não. E quantas vezes a gente é assim, a gente ouve que todo mundo diz para nós, que todo mundo fala, que todo mundo amaldiçoa, a gente olha para a nossa realidade e fala, essa é a minha realidade mesmo, eu não posso ser diferente, eu não mereço, eu não sei. Irmão, você tem um Deus que é vivo. Se você orar, ele vai ouvir a tua oração, diz a Bíblia. A Bíblia diz que ele ouve e atende a oração do justo. Glória a Deus. Mas é como a gente falou, não tem como você querer que Deus faça se você não se levanta. Quando Daniel começa a orar, ele tem uma atitude, ele vai lá e entende que ele precisa se levantar. Se você está vivendo a mesma coisa até hoje, eu vou dizer para você, a culpa não é de Deus. Não é de Deus. É você que não está buscando. É você que não está orando. É você que não está se entregando. É você que não está renunciando. É claro, é verdade, irmãos, que existem, como falado, né? As aflições, as provações, elas vêm para te fortalecer, te ensinar. Você precisa passar pelas provações, entendendo que você vai chegar no final dela com resultado. Eu já vivi algumas coisas muito difíceis, coisas que eu não vou falar aqui, situações que eu não vou falar aqui, de agressão, de tentativa de morte, onde era eu e a pessoa, onde eu achei que ia morrer, e Deus me tirava. Coisas que eu olhei assim, ó, pra mim não tem mais jeito, ó, e hoje eu nem lembro do que passou, Deus apagou. Glória a Deus, aleluia. Eu só lembro quando eu tenho que falar para você, quando Deus traz a memória para eu falar, Deus apagou. Quem vive o sofrimento e quer viver somos nós, porque a gente se apega à dor e ao sofrimento como se fosse algo que a gente tem que carregar para a vida toda, mas a gente tem que pegar a nossa vida e entregar diante de Deus. Senhor, toma a minha vida, controle e governa a minha vida, seja o dono da minha vida, faça de mim o que o Senhor quiser. Se não sabe o que fazer, meu irmão, se entrega para Ele. Se não sabe para onde ir, se entrega para Ele, que Ele vai direcionar o teu caminho. Mas você precisa se levantar, se posicionar, não aceitar. Porque a primeira coisa, você precisa. A gente está lendo um livro chamado assim, ó, Uma Vida com Propósitos. Você não leu ainda? Tiver a oportunidade de ler, mais na frente a gente vai comprar esse livro para ter aqui na igreja, para incentivar as pessoas a entenderem melhor o seu propósito. Que ela ensina o para que Deus criou. São muitos motivos. E tem gente que fala assim, Deus me criou para ser infeliz. Deus me fez para sofrer. Para que eu nasci? Não é assim? Você já ouviu alguém falar isso? Tem gente que se sente dessa forma. Ela está errada de se sentir assim? Não, ela ainda não entendeu o propósito que Deus a criou, o criou. Mas você que está aqui e está ouvindo essa palavra, você vai entender que Deus te fez a imagem e a semelhança dele. Tudo aquilo que Ele tem para Ele, deseja para Ele deseja para você. Tudo aquilo que Ele tem, Ele deseja para a humanidade, Ele deseja para você, para sua casa. Então, se está dando tudo errado hoje, você vai ter que fazer uma volta nesse caminho que você está fazendo aí. Se tiver que começar do zero, começa do zero. Às vezes é necessário começar do zero. Esquecer tudo que viveu, que aprendeu e começar do nada. Sabe para quê? Para que Deus possa nos moldar da forma que Ele quer. Fique de pé, por favor. Sem oração, sem jejum, sem entrega, sem mortificar a sua carne, você nunca vai entender o propósito de Deus na sua vida. Não tem como entender o que é
espiritual, sobrenatural, vivendo com uma mente natural. O que eu estou dizendo? Com a sua mente humana, você não vai compreender os planos e propósitos de Deus. Mas quando você começa a orar e buscar em Deus direcionamento, Ele revela os segredos dele para você. Põe a mão no seu coração. Se você quiser ajoelhar, se quiser virar para a parede, nós vamos estar orando. Talvez você está vivendo essa história, talvez de Jabes. Talvez tenha sido rejeitado por muitos, humilhado, abandonado. E você precisa hoje de um reposicionamento em Deus. Para quê? Para que você sinta a paz que excede todo entendimento e viva aquilo que Ele programou para você. Ou talvez você estava como Daniel, sendo perseguido, sendo amaldiçoado pelas pessoas, pessoas desejando coisas ruins para você. Mas Deus tem um plano grandioso para a sua história. Vamos estar pedindo que o Senhor nessa noite Ele venha entrar e agir. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, estão aqui os seus filhos, suas filhas, Senhor. Nós falamos acerca da tua palavra que nos mostra, Senhor, a tua fidelidade como homem, Senhor. O Senhor foi fiel com Jabes, o Senhor foi fiel na vida de Daniel. A história desses homens foi uma história de excelência, uma história, Senhor, que serve de exemplo para nós. E quantos de nós, Senhor, muitas vezes não temos servido de exemplo para ninguém, porque as coisas estão indo tão ruim que as pessoas, quando olham para nós, não veem exemplo e não querem seguir os nossos exemplos. Mas Deus, o Senhor nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Cristo veio para restaurar essa comunhão e essa essência, meu Pai, da criação. Então que nessa noite o teu Espírito Santo venha tocar, penetrar agora na nossa alma de uma forma poderosa, meu Deus. Que o teu Espírito traga mudança hoje. Que nós sejamos, sim, Pai, testemunhas vivas do teu poder. Que nós possamos, sim, meu Deus, refletir a tua glória onde quer que nós estejamos. Senhor, aquilo que está demais na nossa vida, que o Senhor tire agora. Aquilo que está faltando, que o Senhor venha preencher e colocar para a glória do teu nome. Senhor, muda a nossa história, muda o nosso nome. Muda, Senhor, o nosso nome, muda a nossa história. Traga coisas novas, Senhor. Quando Jacó, ele estava, Senhor, diante daquele val de Jaboque. E ali, meu Deus, ele fez a sua oração, as suas guerras, ele enfrentou as suas guerras ali, diante daquele altar que foi levantado ao Senhor. Pai, o Senhor não pede para homem nenhum, mas aquele dia o Senhor decidiu perder, para mostrar que o Senhor era Deus. Aleluia. Ah, Senhor, eu não sei o que vai ser preciso nessa noite acontecer, mas, Senhor, se alguém aqui com o coração, tinha o coração de Jacó, com desejo de lutar, de guerrear, Senhor, que o Senhor hoje traga a vitória, entregue a resposta, entregue a vitória para esse homem, para essa mulher, que decidiu se levantar, que decidiu se posicionar, que decidiu, Senhor, viver uma história nova. Senhor, Tu és o Deus. Ah, Tu és o Deus que mudou a história de Jacó. Tu és o Deus que mudou, Senhor, a história de Jabes e de tantos homens e mulheres. O que é que o Senhor pode fazer por esse teu filho amado que está aqui? Por essa tua filha amada? O que o Senhor não pode fazer? Abre os olhos. Abre os olhos espirituais desses teus filhos. Abre, mostra o mundo espiritual como ele é, meu Pai. Que o Senhor nessa noite venha abrir os nossos olhos, para que nós venhamos contemplar aquilo que o Senhor tem reservado e preparado para nós. Que o Senhor venha, Senhor, nos dar sabedoria, Senhor, guardar os nossos lábios, para que nós não venhamos pecar contra Ti, não venhamos murmurar, não venhamos reclamar.
Anima o coração do teu servo agora. Anima o coração da tua serva. Senhor, ajuda ele a ela a esperar um pouquinho mais, para que eles venham viver aquilo que o Senhor já tem preparado, Senhor. Que nessa noite caia por terra todo opositor, meu Deus. Que nessa noite caia por terra todo demônio, principado, que tem se levantado contra essa igreja, contra o teu povo, Senhor. Contra, Senhor, as tuas promessas, meu Pai. Senhor, e nós declaramos, Senhor, que a partir de hoje nós viveremos um tempo novo. Nós declaramos com fé que a partir de hoje nós viveremos as tuas promessas. Pai, nós declaramos com fé que a partir de hoje, Senhor, tudo aquilo que estava no mundo espiritual tentando contra nós, como tentou contra Daniel, Senhor, a partir da oração e a partir do jejum, ele cairá por terra. Em nome de Jesus, e o seu nome será glorificado em nossas vidas. Senhor, guarda o coração dos teus servos, guarda a tua palavra, Senhor, na tábua do coração dos teus filhos, Senhor. Pai, que a fé seja avivada nessa noite, que o ânimo seja renovado nessa noite, Senhor, e tudo aquilo que o Senhor tem preparado e reservado se cumpra em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Pode se sentar. É só Meu Deus. Eu estava na dúvida se era a senhora ou o pastor Jesus. Irmãos, creiam. Deus já preparou tudo para você. E Satanás está tentando cegar o seu entendimento para você achar que não tem nada preparado. E Deus está dizendo, já está tudo preparado. Glória a Deus. Tudo está preparado. Pastor Mário, vem. Boa noite, igreja. Que palavra maravilhosa. Não basta só nós ouvirmos e guardar, nós temos que praticar. Aleluia. Plantar lá fora no coração das outras pessoas que não estão aqui. Amém? Então, essa é a hora abençoada também, uma hora de alegria. Nós temos que estar felizes. Aleluia. Abrir o nosso coração. Agradecer a Deus mais uma vez por tudo. E a palavra de Deus está escrito lá no livro de Isaías. Não, é Jeremias. Jeremias? Não estou confundindo tudo hoje, gente. Malaquias, Malaquias, todos os profetas, menos Malaquias. Não só no livro de Malaquias, que está escrito, Abraão deu o dízimo, lá no livro de Malaquias, o Senhor nos ensina também que nós temos que dizimar, ser fiel. Mas não é lá de Malaquias que eu vou falar, que eu vou trazer a mensagem, é no livro de Provérbios. E essa hora do dízimo é uma hora que não é nem para a gente estar pedindo, lembrando as pessoas que nós temos que dizimar, que nós temos que ofertar. Porque é um momento que todos nós temos que já ter no coração que nós temos que devolver a casa do Pai com alegria, que é o nosso dízimo, a nossa oferta. Amém? Tem muita gente que fala, mas o pastor, não vou levar meu dízimo porque o pastor usa para aquilo, usa para aquilo. Não importa. Nós temos que devolver na casa do Pai aquilo que pertence a Ele. Porque se nós temos um emprego, nós temos um salário, nós temos que dar graça para Ele. Porque se não for por Ele, a gente nada tem. Amém, igreja? Aqui, Provérbios 3, fala,
exortações da sabedoria e a obediência ao Senhor. Livro de Salomão. Livro de Provérbios 3. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Deus está falando que nós não temos que esquecer o ensino dele, nós temos que guardar os mandamentos dele, nós temos que ser obedientes. Porque dízimo e oferta não é só hoje que vem nos ensinando aqui na palavra do Senhor. É dentro do livro de Gênesis. Então nós temos que ser obedientes, porque Ele aumentará os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. A obediência nos ensina a ser feliz, a ter paz, a ter aumentos de dias. Não te desampare da benignidade e a felicidade. Ata ao pescoço, escreve a tábua do teu coração. Acharás graça, a boa compreensão, diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não estribes o teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Nós temos que reconhecer Deus cada momento da nossa vida. E se nós abrimos a boca, nós andamos, nós respiramos, nós estamos aqui, o que nós temos que dar graças a Ele. Porque se não é Ele, nós nada somos, nós nada temos. Amém? Amém. Glória a Deus. Versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Se nós confiarmos e obedecermos ao Senhor, gente, nós vamos ser felizes. Aleluia. Amém? Agora, a partir do momento que entra a desobediência, a gente só se dá mal. Então vamos olhar somente para Deus, para que nós possamos ser felizes, ter uma família feliz, ter uma vida feliz. Glória a Deus, aleluia. Será isto: honrará o Senhor teu Deus com as primícias de tuas rendas. Nós temos que honrar o Senhor, nosso Deus, com as nossas primícias. O que é a nossa primícia? Glória a Deus. A nossa primícia não é só o dízimo, não é só a oferta. A nossa primícia é nós levantarmos de manhã, nós agradecemos a Deus por mais uma oportunidade que Ele está nos dando também. A primícia é sim o nosso dízimo. Quando recebemos o nosso salário, a primeira coisa que nós temos que fazer é lembrar de Deus, lembrar da casa do Pai. Ah, mas Deus precisa de dinheiro? Não, mas a casa de Deus precisa, porque aqui nós pagamos aluguel, pagamos conta de água, conta de luz, compramos material de limpeza para limpar, para ficar tudo cheirosinho, bonitinho. Então o gasto é grande. E nós temos que ser fiel com o Senhor no nosso dízimo. E se encherão fartamente o teu celeiro e transbordarão de
vinham teus largares. Amém, igreja? Amém. A partir do momento que nós temos o Senhor como primícia na nossa vida, nada vai nos faltar. Nada. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor e nem te enfade de sua repreensão. Então não temos que nos enfadar quando nós somos chamados. Atenção, até na palavra, quando se pede um dízimo, uma oferta, que muitos ficam triste, murmurando e etc. Mas não pertence a nós, pertence ao Senhor. A partir do momento que nós estamos sendo fiel com Ele, nada vai nos faltar. Não vai faltar alegria na tua casa, não vai faltar sabedoria para o pai, a mãe educar os seus filhos, porque Deus vai dar sabedoria. Amém? Então vamos colocar Deus como primícia na nossa vida. Amém, igreja? Amém. Quando recebemos o nosso salário, não é só o salário não, porque lá em Malaquias está escrito: tudo que vier à sua mão, nós temos que devolver o dízimo. Então não está ensinando que é só se você tiver salário, não. Se você ganha R$10, se você ganha R$1.000, se você ganha R$10.000, tem que não seja o dízimo, eu estou profetizando. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Você tem que tirar o dízimo e trazer. Porque se hoje você ganha, você está sendo fiel com Deus com pouco, Ele vai ser fiel com muito. Aleluia. Entendeu? Então é isso que nós temos que fazer, gente, é ser fiel. Fidelidade, obediência. Amém? Amém. Então nós temos que fazer isso. Tirar as nossas primícias. Então, quem trouxe a sua primícia hoje, faça o favor de pegar na sua mão, levantar, apresentar a Deus nesse momento, erguer para o céu. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Quem não trouxe nada também, levante a sua mão para o céu. Que hoje você não tem, mas amanhã você vai ter, em nome de Jesus. Você que está aí do outro lado, você não pode dizimar aqui nesse momento, mas você pode dizimar, entrar no Pix da igreja, que está aí à disposição, que venha nos ajudar com essa obra. Nós precisamos sim de ajuda, porque nós não temos governo, nós não temos ninguém para nos ajudar, a não ser aquele que realmente tem amor à obra de Deus. Porque a que funciona é por amor, não é por força e nem por violência, é o amor. Amém? Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te apresentamos agora, Senhor, os dízimos e as ofertas, Pai, na sua casa. E te pedimos, meu Pai, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, que o Senhor venha repreender da nossa vida. Meu Deus, o devorador, o migrador, o portador, repreenda, Pai, todas as setas, meu Deus, não tem impedido a sua igreja, meu Pai, de prosperar. Faz algum terra agora, Senhor, no reino espiritual, toda amarração, todo impedimento, Pai. Em nome de Jesus, Pai, prospera, Senhor, a tua igreja. Em nome de Jesus, Senhor, do Senhor Jesus. Deus, mais uma vez segure minha mão. Minha alma fica pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que sou forte, fraco eu sou. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças ir embora. A sua presença me renova nessa hora.
contar, porque foi triste, foi, né? Mas como eu tive um Deus vivo, então eu sempre confiei no Senhor. Então eu estava andando, eu falei, meu Deus do céu, meu filho estava naquela agonia e naquele desespero. Eu falei, Senhor, não quero ver meu filho desse jeito, por favor, me ajuda. E eu orando. Aí no domingo eu passei aqui, eu estava na minha, preocupado com a minha irmã, porque de considerar se eu gosto muito dela, ou também amo com ela. E eu creio que ela vai pôr aqui. Glória a Deus. Aí eu passei ali, que a minha amada, estava cantando louvor, que eu gosto, né? Aí eu parei para ouvir, e eu estava orando, aí o pastor, os irmãos, me chamou, vem. Aí eu estou chegando agora no domingo, não. Aí desde esse dia eu comecei, né? Aí eu comecei a fazer a campanha de sexo segunda-feira. Aí o menino está assim, não, ai, você já está indo lá e não está resolvendo nada. Está repreendido. Repreendo, em nome do Senhor, só repreendendo eu aqui e eu estou com a mulher na nação profética. E eu orando lá também, aqui, eu falei, Senhor, não, Deus sempre foi comigo, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu comecei a orar e eu vi, olha, tanto que hoje eu estava assistindo nada. Aí começou a dar uma aceita que é. Para não ir. Glória a Deus. Aí eu comecei, eu vinha na primeira segunda-feira, vim na segunda, foi na terceira, eu disse, olha, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é terrível. E eu comecei, já começou o meu filho a mudar. Aleluia, glória a Deus. E eu comecei a orar, e quando foi na terceira segunda-feira, eu cheguei em casa, do partido do lugar foi, eu comecei a chorando, e eu falei, Senhor, o Senhor disse que está comigo todos os momentos de minha vida, que o Senhor nunca me abandonou. Eis-me aqui, meu pai, orando. Aí o meu filho estava sarando. Glória a E Deus. ele já está até hoje, e eu da vontade do Senhor, que eles vão voltar e vão se casar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Então, glória. O meu testemunho é isso, olha, meu coração só não sai para fora, porque você é tão gostoso, tão bom. Então eu creio que o Senhor já me atendeu, meu filho está Na presença. Glória a Deus. Amém. ele só está estudando, está levando para a igreja o trabalho, a Bíblia, está estudando, está jejuando, está orando, ele levanta assim, ele sai 6 horas, mas por 5, quando ele levanta, aí ele vai lá para a Bíblia com o vai estudando, até a hora assim, ele trabalha. Glória Aí a ele Deus. fecha o livro, bota na cama, passa o óleo, vestido, e orando. Aí 6 meses o dia daí, foi até ele veio, aí começou a brincar comigo, assim do nada, assim. Isso não é ele não. Aí ele está arrependido. Mas aí eu falei com ele, meu filho não é isso, fica lá. Fica lá. Se eu sirvo Deus, então eu tenho que crer no Senhor, que Ele tudo fará. E essa alegria. Glória a Deus. Eu vinha para cá, só nada vazio, cara, uma maravilha. Então, eu sabia que era agradecer, eu agradeço todos os momentos que era. Então, essa semana, eu já segunda também, então, Glória a Deus. Só vitória. Obrigada pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. Só vitória. Glória a Deus. É isso aí. O pastor, Deus te abençoe. O pastor deu a orientação. Irmã, faz 7 segunda-feiras que você vai ver a resposta. Ela acreditou, se posicionou e Deus atendeu a oração. É assim, a gente precisa, mesmo sem crer, né? Às vezes a gente não está crendo, mas ouviu a palavra, recebe e toma posse. Amém? Fique de pé. Chorando. Deus é fiel, Ele só tem vitórias para nós, né? Senhor, em nome de Jesus, leva teus filhos em paz e segurança, guardando, livrando de todos os males para a honra e glória.